Ontem eu tive uma percepção, cara, que eu acho muito importante trazer para você, que vai aumentar a sua produtividade, não sei falar a palavra, e vai te dar mais profundidade de conteúdo. Então, esse é um vídeo para quem tem dificuldade de ter ideias, para quem tem dificuldade de ser criativo, para quem não consegue manter a constância, porque eu acredito que você vai encontrar saídas com isso que eu vou te falar. Isso veio quando eu estava lendo este livro. Eu já estou mostrando esse livro, tem alguns vídeos aqui. Ah, que vontade de espirrar. O Diário de um CEO. E essa percepção veio de um ponto negativo desse livro. Então, eu estava lendo esse livro ontem, ou acho que foi ontem mesmo, e aí eu me dei conta, esse livro é o seguinte, tá? Qual que é a estrutura dele? São 33 leis, 33? Eu tô doido, isso, 33 leis independentes. Então é como se eu posso pegar esse livro e ler só uma lei. Eu posso abrir em qualquer página aqui, ó, ler a lei 21. Fracasse mais do que a concorrência. Ou abrir aqui e ler a lei 14. O atrito pode gerar valor. Cada lei tem um valor em si mesma e elas não são necessariamente correlacionadas. Existe um problema nisso. Qual é o problema? Esse livro fica num grau de superficialidade muito grande. Então, o que acontece? E desculpa, eu tô com o nariz meio ruim hoje. Eu vou te explicar uma coisa que eu percebi lendo o livro de autoajuda em 2015, que é o seguinte. Você termina esse livro com uma sensação de que você está muito mais esperto. Nossa, aprendi várias coisas legais, várias sacadas, vários insights. Só que nenhuma dessas coisas é profunda. Você não tem uma explicação coerente, profunda, que te dê referências para aquele assunto. E isso aqui meio que te satisfaz. Por quê? Porque este tipo de livro, ele é tipo Reels, ele é tipo TikTok. Você tem uma saciedade dopaminérgica a cada página que você lê, porque tem uma palavrinha nova, um insight novo, isso é muito legal. Então, ontem eu tava, cara, que loucura, ontem eu acordei, meu filho acordou de madrugada. Cara, acordei de madrugada, olha que coisa bizarra, acordei de madrugada, eu levantei a minha cabeça e meu filho tava sentado no chão, no pé da cama, assim. E aí fica meio um negócio, meio filme de terror, assim, cara, uma criança sentada, eu bati o olho assim. Cara, meu filho, eu falei, o que foi, Samuel? O que aconteceu? É 4 da manhã. Aí ele, quero dormir na sua cama. Eu falei, como assim? Do nada? Meu filho nunca quis dormir na minha cama. Peguei ele, enfim, fomos dormir. E aí eu demorei um tempão pra dormir. Peguei meu celular, comecei a ver um monte de Reels. Eu não sou um cara que vê Reels, mas eu tava sem sono. Era tipo 4h40 da manhã, meu filho tinha dormido. E eu, cara, vou ficar aqui perdendo um pouco de tempo para ver se eu pego no sono. Cara, perdi uns 20 minutos naquela brincadeira ali. E aí eu me dei conta da correlação do Reels com livros desse tipo. Cada Reels que eu via, e normalmente nos meus Reels, como eu não vejo muito, o meu algoritmo ele não é viciado num tema, né? Então aparece muita coisa diferente. Então eu tenho desde o cara mostrando a casa, até o cara andando de bicicleta, aí um cara na banheira de gelo, aí de repente tem um Reels meio cinematográfico, tipo assim, aí agora um casal num carro aqui, tipo, viajando pra um lugar na natureza, é muito aleatório, então eu vejo várias coisas legais, assim, nossa, que legal esse negócio da natureza, não sei o quê, e esses picos dopaminérgicos, eles são muito viciantes, e eles meio que eles te satisfazem e te prendem, ao mesmo tempo que deixam um vazio. Qual que é o problema? Para você ser criativo, você precisa unir várias ideias de vários... você tem que ter repertório e você tem que conseguir correlacionar coisas diferentes. Só que você não constrói repertório se você não se aprofunda em nada. Por quê? Porque você fica só com conceitos muito falhos. Vou tentar explicar isso visualmente. Isso daqui que está na minha mão é um controle de ar-condicionado, certo?
imagina que você não sabe, vamos tentar fazer esse esforço, você não sabe o que é um ar-condicionado. E você não sabe o que é um controle. Aí você pega esse objeto na sua mão. Você vai começar a olhar ele e o teu cérebro, tua inteligência vai abstrair um conceito primário. Tá, isso aqui é um objeto que tem botões e que ele exerce algum tipo de função remota. Então eu aperto isso aqui, alguma coisa deve ter que funcionar. Na verdade, como você não sabe o que é controle, tu não consegue nem fazer isso. Vamos supor que tu saiba o que é um controle. Então tu começa a perceber, tá, esse objeto aqui tem botões, esses botões ativam um negócio na tela, isso aqui deve ativar alguma coisa. Você formou um primeiro conceito de controle. Só que percebe que esse conceito, ele é falho. Vamos dar exemplos. Imagina que você não saiba que precisa pôr pilha aqui dentro. Imagina que isso aqui está vazio e você não sabe que tem que pôr pilha. E você não sabe o que é uma pilha. Então, o conceito falho, eu não sei o que é um ar-condicionado, eu não sei o que é uma pilha, eu não sei que esse negócio precisa pôr pilha, etc. O conceito falho, ele te impede de fazer um julgamento correto e, portanto, conseguir agir com este objeto que está na tua mão. O que acontece com esses livrinhos assim, o que acontece com o Reels, com esse movimento de só pegar o superficial da coisa, é que você tá cheio de conceitos falhos. É como se você tivesse conceito do controle, mas você não sabe que ele é um controle de ar-condicionado. Tu tem o conceito da cuia, mas tu não entende que dá para pôr uma erva e depois tem que pôr água quente e coloca uma bomba que você pode tomar chimarrão. É como se você só tivesse conceitos superficiais e não conseguisse agir com nada disso. Então todas as ligações que o seu cérebro vai fazer, elas vão ser falhas e vão te levar a ações falhas consequentemente. Qual que é a consequência disso para você que é criador de conteúdo? Você não consegue ter criatividade. Porque você não consegue fazer ligações de causa e efeito com as suas ideias. Veja, esse controle, ele só tem sentido porque ele é a causa de algum efeito. Veja, tudo tem alguma causa. Então, eu sou a causa do controle funcionar. Eu clico no botão. O controle é a causa do ar-condicionado ligar. Inclusive está frio aqui, vamos diminuir um pouco. Então, tudo é ação de causa e efeito. Quando eu só tenho conceitos superficiais, eu não consigo fazer essa conclusão. Tá, isso aqui é causa do quê e é efeito do quê? Quando eu não faço isso, é como se eu não conseguisse trazer uma ideia contínua, coerente para você. Eu tenho falta de criatividade. Eu vou te dar uma solução daqui a pouco, só vamos entender isso daqui porque pode parecer um pouco viajado para algumas pessoas que estão assistindo e pode ser que várias pessoas discordem disso. Mas esse é o grande mal de você consumir este tipo de conteúdo em que um capítulo não tem ligação com o outro, uma página não tem ligação com a outra, você só tem novos conceitos superficiais, você está só alimentando a sua dopamina. Eu vou te dar um exemplo contrário disso daqui, que é o livro, eu acho que o livro Tribos, que exatamente está aqui na minha mão, que é o quê? Ele vai construindo uma ideia ao longo do livro e adicionando camadas. Ou esse daqui é um outro livro que é bom para isso, que é The Personal MBA. Ele vai te dando conceitos e esses conceitos têm uma ordem lógica e ele vai interligando esses conceitos ao longo do livro e você vai construindo uma estrutura de pensamento. Isso aqui é fundamental dentro desse vídeo. Existe uma palavra, que é a palavra estrutura, que os americanos usam muito, que é framework. Você precisa construir frameworks para você conseguir raciocinar sobre as coisas. Um cara que falou muito sobre isso é o Charlie Munger. Então o Charlie Munger, ele tem esse conceito de malha, de que você tem que estudar um monte de coisa e você vai criar uma malha. Pensa numa rede de pesca, né? Então ela é uma malha, ela tem os quadradinhos e vários nós que interligam e fazem a rede toda existir. Então meio que a ideia do Charlie Munger é essa. Você tem que estudar muitas coisas para você formar muitos modelos mentais
e esses modelos se interligam numa malha que faz todo o raciocínio funcionar. Então, eu só tenho uma rede de pesca porque eu tenho um monte de nós entre as linhas. Então, a ideia do framework é essa. É como se eu fosse estudar e cada conceito que eu aprendo, ele é uma linha que eu vou colocando. Só que eu preciso dar dar nós entre essas linhas para que elas, em algum momento, formem toda uma rede e que essa rede ela consiga me trazer o meu peixe. Vamos dizer assim, isso é o que vai te direcionar na vida. E isso daqui, essas linhas interligadas, elas formam estruturas e essas estruturas formam a rede. Então, tudo que quando nós estudamos, nós precisamos formar estruturas. É por isso que você vai ver, eu vou fazendo esse vídeo, muita gente não suporta esse tipo de vídeo. Por quê? Porque não quer fazer esse raciocínio que vai sendo construído ao longo do vídeo para formar uma estrutura de pensamento no final. Isso é o que eu tento fazer com meus vídeos. Te dar novas estruturas, novos frameworks. Por quê? Porque uma vez que você tem mais estruturas, elas vão em algum momento se encaixar e formar essa tua rede. Vou te dar uma outra metáfora, uma outra analogia que vai te ajudar. É como se cada estrutura fosse uma peça do quebra-cabeça. E você só consegue agir no mundo uma vez que o teu quebra-cabeça está montado. Porque é como se você, sem o quebra-cabeça montado, não soubesse o que fazer. Tu fica perdido. Então o quebra-cabeça é uma espécie de um mapa também, né? Então, se eu der mais analogias aqui, talvez eu crie mais confusão do que eu ajude. Então vamos entender o que foi visto até agora. Se você só fica consumindo esses conteúdos que não tem essa construção de conceitos profundos e completos, você não tem como ser criativo e você não consegue fazer conteúdo para os outros, você não consegue falar das coisas porque o seu pensamento está desorganizado, porque você não tem estrutura no seu pensamento. Então é como se você fosse uma pessoa que faz um monte de coisa, mas não sabe por que elas estão dando certo. Eu tenho certeza que tu já percebeu isso na tua vida várias vezes. Eu já percebi isso, toda hora eu percebo isso aqui. Cara, eu não sei como essas coisas deram certo. Elas só deram certo. Quando você vive dessa forma, você é meio que um mero coadjuvante da vida e você não consegue explicar nada para as pessoas. Veja, criar conteúdo é eu explicar alguma coisa para você. É eu trazer estruturas de pensamento que vão melhorar o teu raciocínio para você atingir determinados resultados. Todo conteúdo educacional é isso. E esse é o tipo de canal que eu recomendo que você crie se você quer vender na internet, com conteúdo educacional. Então, se você só fica consumindo coisas dessa forma, você nunca vai ter essa criatividade. Guarda esse ponto. Segundo ponto, o do TikTok, o do Reels, do Instagram. O problema desse consumo no Instagram, principalmente, ou no Shorts do YouTube, ou no TikTok, ou nos Reels, ou nos Stories, é que você só está consumindo esse tipo de coisa, informação solta. Story é o que mais causa esse efeito negativo nas pessoas que eu percebi. Um monte de gente fala, mas eu sigo fulano porque eles respondem caixinhas e cada story me ensina uma coisa muito legal. Não. Aquilo é uma informação superficial, solta, sem nenhuma estrutura. Na verdade, você tem a sensação de que está ficando mais inteligente, mas não está. Está ficando mais burro. Por quê? Porque está aprendendo um monte de coisa solta, que tu não consegue interligar. Então, você vê, cara, principalmente perfis que fazem conteúdos de temas profundos, tipo psicologia, filosofia. Um story é muito insuficiente. Assim, não consegue tocar nem na ponta do iceberg para você entender um determinado assunto. Só que você lê aquela resposta daquele cara e você fica satisfeito, você se sente mais inteligente. E essa falsa sensação de inteligência, ela meio que sacia você. E essa saciedade te impede de aprender esse negócio com mais profundidade. Ela já te fecha para o conhecimento. Então, você já tenta sair falando daquilo que você aprendeu num story, daquilo que você leu num capítulo solto de um livro como esse, que só tem capítulos que não se interligam.
Então você tem que abandonar tudo isso imediatamente. Ontem eu fiquei bastante no Instagram. Vamos ver como é que está o meu tempo de visualização de Instagram aqui no meu celular. Tempo de uso. E eu vou tentar pegar aqui todas as atividades em apps e sites. E vamos ver Instagram. Média diária hoje é sábado. Então tá pegando bem da semana. 46 minutos. Então vai conseguir ver aí. Média diária 46 minutos, tá aí. Então, hoje eu gasto 46 minutos no Instagram. Essa semana eu gastei. Foi uma semana que eu abri bastante caixinha de perguntas. E eu respondi bastante. Quando eu não abro caixinha, minha média está em menos de 30 minutos. Está em 20 e poucos. Então, cara, 20 e poucos minutos de Instagram já significa que eu tô com consumo quase zero ali dentro. Isso foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida no ano passado, que foi parar de consumir no Instagram. Eu já fiz vídeo sobre isso, explicando esse negócio. Eu não paro de produzir conteúdo no Instagram, porque hoje o conteúdo que entra lá é automático. Eu tiro o meu carrossel, sai do meu vídeo, e ele serve como alimento para o meu vídeo. Então, eu extraio um carrossel do meu vídeo com inteligência artificial, a gente coloca no Instagram, e lá eu faço uma chamada para a pessoa assistir o vídeo. Então ele retroalimenta o meu vídeo de novo. É por isso que eu produzo conteúdo lá. Só que eu não fico mais lá. Por quê? Porque eu percebi que o Instagram estava me deixando burro. Eu estava começando a fazer só esse tipo de raciocínio superficial, com conceitos errados e que parece gostosinho e parece me deixar inteligente. Então eu venho aqui, teve um vídeo que eu falei sobre o conceito de saciedade semântica que ele apresenta nesse livro. Muito legal o conceito, muito interessante. Eu criei um raciocínio a partir dele, fiz um vídeo, mas a boa da verdade é, se eu quiser mesmo colocar saciedade semântica dentro da minha linha de raciocínio, eu tenho que estudar muito mais sobre ele, porque eu preciso completar esse conceito. Veja, o que acontece com o controle do ar-condicionado? Conforme eu vou aprendendo as coisas, eu aprendo o ar-condicionado, eu leio o manual do ar-condicionado, eu entendo o que está escrito em cada tecla. O conceito do controle vai ficando mais completo. Então a coisa do conceito é que ele não é um objeto físico que você meio que vê e tem a impressão de que já viu ele inteiro. Inclusive, nem esse objeto físico eu vi ele inteiro. Se eu abrir o controle, começar a olhar o chip, começar a entender como que os chips dele, o hardware, se interliga para formar o software, aí eu começo a entender com mais profundidade ainda o conceito. Então, olha o que eu estou te mostrando. Os conceitos, eles no geral, a gente sempre pode descer em mais camadas de profundidade e completar eles muito mais. Então, isso é uma coisa importante você entender. Eu falo que os melhores vídeos que eu tenho aqui no canal, eles são de coisas que eu estudo há 1, 2 anos. Quando eu faço um vídeo de algo que eu estudei ontem, semana passada, há 1 mês atrás, ele tende a ser um vídeo que performa mal. Por quê? Porque ele não ganha o peso que precisa. Porque eu não tenho ainda o conhecimento daquele conceito tão bem formado. Aquele conceito ainda está bem superficial na minha cabeça. E se você só tá com esses conceitos, você não consegue ser criativo e trazer novas ideias para as pessoas. Eu vou te dar uma solução, uma alternativa. Então, nós já partimos do primeiro ponto, que é abandonar o Instagram e abandonar esses livrinhos superficiais. O que você vai fazer é... Já vamos comer, o papai já vai, tá bom? Vai lá e espera o papai. Meu filho tá me chamando para almoçar aqui. Tá bom? Então, o que você tem que fazer é o seguinte movimento, que é um movimento que eu tenho feito nos meus estudos desde 2020, se eu não me engano. Você tem que identificar assuntos que você tem bastante interesse, que te chamam bastante atenção, e você tem que estudar esses assuntos muito mais do que o resto e ir com profundidade. Então, por exemplo, eu passei um tempão lendo esses livrinhos do Seth Godin, do Russell Brunson, dos Category Pirates, que são livrinhos de marketing, como é que eu vou chamar isso? É meio branding, entendeu? É meio branding isso daqui. Category Pirates e Russell Brunson é mais resposta direta. Mas vamos chamar tudo isso de marketing. Eu estava muito interessado em compreender como usar o marketing para crescer na internet. Esse era o tema que estava me chamando a atenção. Só que eu saciei esse tema. Cara, eu estudo isso aqui desde 2019, setembro de 2019, quando eu comprei o primeiro curso lá, a Fórmula de Lançamento.
Mas ano passado eu comecei a me saciar. Hoje o que eu tô lendo muito? Eu tô lendo muito economia e um marketing que tá fora dessas redes sociais. Tipo, Alchemy ou The Book of Gossage, que são coisas que, no geral, a galera do digital não sabe nem o que é. Então eu comecei a ir um pouco para fora do marketing, do digital, e eu comecei a estudar economia. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu estou interessado em entender como funciona o dinheiro e essa troca de dinheiro. Como que as pessoas compram, o que acontece que leva alguém a comprar, outro a vender, como funciona esse jogo econômico. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque você precisa achar esses temas e você precisa fazer como eu ensino no vídeo que eu vou deixar aqui no card. Eu vou deixar no final desse vídeo também, que é uma aula de 1 hora ensinando você a como ler livros. Você tem que fazer uma leitura sintópica em cima desse tema. O que é a leitura sintópica? É você pegar muitos livros de um tema, igual eu tô fazendo com economia, eu já comprei um monte de livro de economia, e você começar a compreender o conceito de cada um deles para só depois formar o teu conceito. Então você vai precisar de pelo menos 6 meses em cima de um assunto, pelo menos 1 ano para fazer isso. Veja, deixa eu tentar te mostrar como isso é importante. Você tem que pegar esse assunto, escolher 1, 2, vamos botar 3 assuntos no máximo, porque mais do que isso tu vai se distrair. É um pouco da ideia das metas do livro As 4 Disciplinas da Execução. Quem tem mais de 3 metas não cumpre todas. Então pega só 3 assuntos para estudar, compra material desses 3 assuntos e se propõe a ficar muito bom neles. E você vai estudar esses 3 assuntos por muito tempo. Por quê? Daqui 3, 4, 6 meses, você vai ver que a tua criatividade ela vai estar muito mais aflorada. Porque você abandonou o superficial, começou a descer em profundidade. Então, quanto mais você desce em profundidade, é como se você vai expandindo os conceitos. Você vai encontrando muito mais ligações entre os seus conceitos e isso vai te dar muito mais ideia de vídeo e de texto e de coisa para falar. A criatividade, existe eu gosto da ideia do Chesterton, né? Liberdade é limitação. Então, um quadro só é um quadro porque ele tem uma moldura. Uma girafa só é uma girafa porque ela tem pescoço longo. A criatividade é a mesma coisa. Eu preciso me limitar para conseguir ser criativo. Então eu me fecho na economia, eu vou achar muitas coisas para eu criar. Quando eu tento ver tudo, estudar tudo, só que tudo superficialmente, eu não consigo criar nada, porque eu não tenho profundidade suficiente em nada. Agora, eu faço 1, 2 anos estudando um tema, 1, 2 anos estudando o outro, 1, 2 anos estudando o outro. Cara, em coisa de 5 anos, tu começa a ter conteúdo infinito. Então não tem mais como parar de falar. Então eu gosto muito de falar com psicólogos bem estudiosos, né? Eu tenho alguns amigos assim. Esses caras têm vídeo todo dia. Eles poderiam gravar e postar 5 vídeos por dia. Por quê? Eles estudam tanto, eles têm tanta referência dentro daquele tema psicologia, que, cara, eles conseguem falar o dia inteiro e trazer coisas novas e diferentes e ângulos e coisa e coisa. Por quê? Porque eles se fecharam numa área em que eles se aprofundam. E todo o resto das coisas que eles se interessam, eles vão pegando pílulas. Só que o problema é que a maioria das pessoas que eu encontrei por aí, elas só pegam as pílulas. Elas não encontram uma área que elas querem descer, elas só ficam com tudo sendo pílulas. E aí isso mata a sua criatividade. Você não consegue encontrar temas e ideias para você trazer no conteúdo. Então vamos fazer uma conclusão aqui de modus operandi. Primeiro, abandonar todo o conteúdo superficial que você consome dentro da internet. Reels, TikTok, Story, Shorts, esse tipo de coisa. Segundo, abandonar livros que só dão esses capítulozinhos, essas pílulas. Terceiro, fazer uma lista de 3 grandes temas que você quer estudar. Quarto, comprar o material para esses temas e ficar nisso daí. Quinto, não tentar falar disso imediatamente. Você vai
começar a anotar, escrever, igual eu faço, cara, anoto tudo no livro, mas eu anoto um monte de coisa, eu grifo, anoto coisa aqui anoto coisa na contracapa, vamos ver se aparece aí. Anoto coisa na contracapa, eu grifo, é que eu faço de lápis, fica ruim na câmera aqui. Eu escrevo do lado do livro. Você vai fazer esse movimento. Por quê? Porque daí isso leva para o próximo passo, que é você começar a elencar, você vai escrever isso, os fundamentos desse tema que você está estudando, quais parecem ser os pontos mais importantes. Por exemplo, para você ter um negócio na internet, os fundamentos são conteúdo, produto e processo de vendas. Aí você vai, a partir desses fundamentos, criar uma metodologia de como isso traz resultados no dia a dia. Então, por exemplo, a metodologia de qual é o melhor tipo de conteúdo, como gravar um vídeo, como escrever um carrossel, como fazer um Reels. Isso tudo está dentro, partiu desses fundamentos que eu encontrei depois de 5 anos de estudo, porque eu estudei lá 2019, 20, 21, 22, 23, em 23 eu comecei a falar disso. 24, 25, então eu já estou há 7 anos, na verdade 8 anos, porque eu comecei a gravar vídeo em 2018, mas estudar mesmo o tema eu comecei em 2019. Então, depois de 8 anos nessa brincadeira, eu consigo estar aqui falando com você todo dia. Essa é a questão. Você precisa desse tempo em alguma coisa. E esse tempo te permite desenvolver metodologias aplicáveis. Então a metodologia nada mais é do que a aplicação de uma teoria. E a teoria nada mais é do que o aprofundamento dos fundamentos. Então a tua tarefa é encontrar esses temas, começar a parar de pesquisar as coisas superficiais e se aprofundar neles através do seu estudo. Isso vai te ajudar a desenvolver fundamentos, teoria e metodologia para você explicar e falar nos seus vídeos. Se você quiser agora, assista a este vídeo que eu vou deixar aqui na tela final, que é um vídeo para você aprender como fazer a leitura sintópica, como ler os livros, como entender o que tem neles. Isso vai te ajudar a fazer esse processo de leituras profundas, de sair dessas pílulas e começar a ter conteúdo com conceitos completos de verdade para você conseguir ser criativo e trazer aqui para dentro da internet esse conteúdo e conseguir clientes. Tamo junto.